Com essa escalada de tensões entre o Brasil e os Estados Unidos, tem muita gente aqui no Brasil morrendo de medo, preocupadíssima de que as sanções americanas elas possam escalar, que elas possam piorar, né? Nada que não está tão ruim que não possa piorar, né? Já estamos aí com sanções de 50% no nosso lombo, que vão entrar agora dia 1º de agosto, e tem muita gente morrendo de medo. Cara, será que podem vir coisas ainda mais pesadas, ainda mais com o Lula, com o STF continuando aí dobrando a aposta, batendo de frente com o governo americano? O que pode acontecer, né? E nos últimos dias tem se ventilado aí algumas possibilidades que poderiam vir de sanções dos Estados Unidos para o Brasil, e uma delas seria os Estados Unidos cortarem o sinal do GPS, né? Então, no vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre esse assunto, tá? Eu vou dar uma lida aqui em uma matéria rapidamente que fala sobre esse assunto, e depois a gente vai fazer uma análise aqui para ver se realmente existe o risco real de perdermos o GPS aqui no Brasil, e se chegarmos nesse extremo, se realmente houver essa possibilidade, se isso acontecer, se realmente ficaríamos desorientados, sem nenhuma orientação, ou se existiriam outras alternativas para o GPS, tá? Então, vamos aqui ler a matéria que fala sobre isso, tá? A escala de tensões entre o Brasil e os Estados Unidos subiu mais um degrau com o anúncio de sanções ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, pelo Departamento de Estado americano. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, anunciou a revogação do visto do ministro do STF para entrar nos Estados Unidos, citando caças bruxas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo a Folha de São Paulo, bolsonaristas disseram ter sido informados por membros do Departamento de Estado americano que a revogação dos vistos seria apenas o começo. Entre as novas sanções cogitadas estariam aumentar as tarifas de 50% para 100%, adotar punições em conjunto com a OTAN, né, não só os Estados Unidos, mas outros países da OTAN também, adotando sanções, punições para o Brasil, e até mesmo bloquear o uso dos satélites e GPS. Mas será que é possível cortar o sinal do GPS? Então, é isso que a matéria aqui tenta responder, tá? Vamos aqui continuar para ver aqui o que é que eles dizem, né? Tem uma explicação aqui sobre o que é o GPS, eu não vou entrar nesses detalhes aqui, né? Se você quiser entender o que é o GPS, depois você pesquisa em detalhes, tá? Vamos ao foco da matéria. É possível bloquear o GPS em um país? Os sinais transmitidos pelos satélites do GPS são unidirecionais, saem do espaço e alcançam ao mesmo tempo receptores em qualquer parte do mundo, explica o engenheiro Eduardo Tudji, consultor em telecomunicações. Por isso ele afirma ser improvável cortar o sinal do GPS somente para um país ou território sem afetar regiões vizinhas, tá? É como a TV aberta, eu poderia bloquear o acesso a ela numa casa caso ela fosse projetada para ter um código, como a TV por assinatura tem para receber. Se os Estados Unidos resolvessem fazer isso, ele teria que mexer primeiro na forma como é transmitido esse sinal. Em termos práticos, seria praticamente inviável fazer isso, ainda mais no curto prazo. Não dá para cortar esse sinal sem atingir outros países e mesmo os Estados Unidos. Não acredito que eles estejam realmente cogitando isso, tá? Foi isso que disse o nosso querido Eduardo, tá? Então, assim, via de regra, tá? Falando tecnicamente, dá para cortar o GPS de um país? Dá, mas teria que se modificar toda a configuração do GPS. A configuração atual dele não permite, eu quero cortar aqui só o acesso do Brasil. Não, não tem como. Você cortar aqui o acesso do Brasil, você vai acabar cortando de outros países aqui vizinhos, tá? A menos que se modifique realmente a forma como é transmitida o sinal. E, obviamente, você fazer uma mudança dessa, ainda mais pensando em termos globais, exigiria um investimento financeiro, de tempo, ou até mesmo de recursos humanos para isso gigantesco. E é óbvio que os Estados Unidos não vão querer fazer isso simplesmente para sancionar o Brasil, somente para ferrar o Brasil, tá? Então, assim, dessa forma fica muito nítido que assim, não vamos ter GPS cortado no Brasil, tá? Esquece essa ideia, e mesmo que isso acontecesse, com certeza existem outras alternativas ao GPS, tá? Hoje a gente tem aí soluções que vêm da própria União Europeia, a gente tem soluções russas, tem soluções chinesas que funcionam tão bem quanto o GPS. Lembrando que principalmente Rússia e China não usam o GPS americano, porque eles acham que o GPS é uma forma de
espionagem. Então, tanto os russos quanto os chineses, eles criaram o GPS do país deles, que funciona ali no país deles ou em outros países que são aliados tanto da China quanto da Rússia. Tá? O que pode acontecer, o que eu acho que é o mais provável, se realmente essas tensões continuarem escalando, é o governo brasileiro parar de usar o GPS como modelo padrão e de repente começar a pegar um modelo russo ou um modelo chinês ali como um modelo padrão para ser utilizado. Talvez substituir aí o GPS aqui nos nossos equipamentos por esses modelos aí. Então assim, fique tranquilo, fique tranquila que você não vai ficar sem GPS. Provavelmente as sanções, as retaliações americanas, elas vão acontecer em outros níveis, mas não no nível do GPS. Provavelmente as sanções elas vão envolver o que já está sendo envolvido. Com certeza, aumento de tarifas, talvez sanções mais pesadas, revogações de vistos, como vem acontecendo, outros tipos de sanções ainda mais pesadas para os ministros do STF, talvez até realmente aí excluir o Brasil de certas alianças militares, excluir o Brasil de certas compras estratégicas que talvez eles façam com os Estados Unidos, de fato tornar o Brasil um pária internacional aí, como hoje acontece aí com a Rússia, Irã, Coreia do Norte. Em casos mais extremos é o que poderia acontecer, tá? Mas em termos de geolocalização, fique tranquilo, porque você não vai perder o seu acesso, tá? Se por algum motivo o Brasil não decidiu usar GPS, vai usar uma outra alternativa aí que seja semelhante, então não corre esse risco de você ficar sem bússola, sem rota, ter que voltar para aqueles mapas de caderno de antigamente. Isso daí é balela, tá? Isso daí tem muita gente usando fake news aí para gerar um pânico indevido nas pessoas, tá? GPS não vai desaparecer daqui do Brasil, tá? Na pior das hipóteses vai ser somente substituído por um outro modelo. Agora isso não significa que a gente não possa ter outras consequências muito sérias, muito pesadas, se continuar realmente as tensões entre Brasil e Estados Unidos escalando, tá? Eu venho falando bastante disso, principalmente desde a semana passada, mas é muito importante você entender que sim, tá? Ou o governo e o STF começam a dar uma abrandada na retórica, ou até mesmo começam a ceder ali algumas exigências americanas, ou realmente as sanções, os embargos, as tarifas ou outras retaliações americanas, elas vão escalar e o negócio pode ficar muito feio aqui no Brasil se realmente essa guerra de egos continuar. Mas vamos aguardar, com certeza, todas as novidades sobre essas questões eu vou estar trazendo para vocês aqui no canal. Qualquer novidade sobre essa escalada aí nessa guerra de retóricas entre Brasil e Estados Unidos, sempre você vai estar sabendo em primeira mão aqui no canal, ok? Você concorda com a análise que eu fiz aqui no vídeo de hoje ou não concorda, discorda, tem uma visão diferente? Diga aqui nos comentários, coloque aqui qual é a tua opinião, qual é a tua visão, vamos expandir essa análise, esse debate aqui para os comentários, para eu saber o que você acha dessa questão entre Brasil e Estados Unidos, o que você acha dessa questão do GPS, você acha que o Brasil vai continuar usando o GPS ou vai acabar usando uma outra alternativa de um outro país? Diga aqui nos comentários qual é a tua opinião, qual é a tua visão. Se você acha que esse conteúdo também pode ajudar outras pessoas, talvez você conheça pessoas aí que também estão preocupadas, estão assustadas, com medo de perder o GPS, então clica no botão de compartilhar e manda esse vídeo aí para os seus amigos, para os seus conhecidos, para todo mundo que você sente que pode se beneficiar desse conteúdo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça também de deixar o seu like, de deixar sua curtida e também não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sino das notificações para receber o aviso sempre que eu postar um vídeo novo, lembrando que praticamente todos os dias temos vídeos novos aqui no canal, sempre com conteúdos atualizados, com tudo que vem acontecendo na política e na geopolítica do Brasil e do mundo. Por enquanto é isso, um forte abraço para você e nos vemos no próximo vídeo.